Sejam todos, todas e todes mais uma vez muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do nosso podcast Gotímetro, o antirracismo nosso de todos os dias. Você tá bem, Moniquete? Tô ótimo, e você? Eu tô bem, tem sol, quando tem sol meu humor fica bom. Sim, eu também. Né? Eu sou Cléo Cavalcante, eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, cacheados, e hoje eu estou toda trabalhada no vermelho. Óculos vermelho, vestido vermelho com uma faixa bege e um cachecol vermelho, que embora esteja quente, tem um ventinho frio, porque Curitiba é sempre assim, né, minha gente? Eu sou a Mônica Margarido, uma mulher negra, cabelos pretos, cacheados até o ombro, olhos castanhos, eu também tô de óculos vermelho, para combinar com a Cléo, e estou com um casaco dessa cor que eu nem sei qual é. É um verde, não, um casaco azulado, não azul sei, né? turquesa. Uma blusa verde clara por baixo e uma pantacur coloridinha. Bem bonita, em motivos florais. E este homem lindo negro que está em algum lugar deste vídeo é o Natan, nosso querido amigo que está ajudando a gente a trazer acessibilidade para o projeto, fazendo a tradução em Libras. Sim. Né, Natan? Beijo, Natan. Obrigada. Obrigada. Eu fico pensando no quanto é importante a gente ter representatividade, né? O quanto é importante a gente se espelhar nas pessoas, o quanto é importante a gente se ver reconhecido em locais de poder, em locais de pertencimento dentro das artes e etc. E é muito interessante, por exemplo, assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu tô levando a hora que eu ia encaixar essa. Tava demorando. Ótimo, super legal. Eu passava muito tempo da minha vida, assim, nas bibliotecas, né? Lendo e tal, sempre gostei. Mas eu não tinha heroínas negras. Eu não tinha em quem me espelhar. Na adolescência ali, é que eu fui ler... Eu esqueci o nome do livro. A Ladeira da Saudade, e que fala de 2 jovens em Ouro Preto e eles revisitam o amor de Marília e de Dirceu. E aí eu comecei a olhar um pouco sobre o que estava não dentro do contexto do livro ali da Inconfidência Mineira, que na época me seduzia bastante também, óbvio, né, pessoa mineira, mas observar os outros personagens, as outras figuras históricas ali, né, de Minas Gerais, então... Chica da Silva, e quando eu era jovem, obviamente que eu não tinha esse olhar, mas hoje em dia eu compreendo, por exemplo, como que é importante entender e compreender as figuras que nem sempre estão ou no protagonismo das histórias, ou como personagens centrais das tramas que a gente tem acesso e vê, e hoje em dia a gente tem como saber sobre essas histórias, né? Dandara, Chica, Chico Rei, Luísa Maim, Teresa de Benguela. Carolina Maria. Sim. Os quartos de despejo. Os quartos de despejo, que é maravilhoso, quer dizer, é forte, né? Sim, é maravilhoso porque a gente entende muita coisa. Pra gente é maravilhoso nesse sentido, né? De se entender ali. É maravilhoso o que conseguiu uma mulher preta fazer com a sua escrita, né? Exatamente. E doloroso porque é uma realidade que ela precisa ter estômago para poder dar conta, né? Sim. Eu fico pensando assim que eu teria eliminado muita coisa na minha vida se eu tivesse tido acesso a mais heróis e heroínas quando eu era menina. Mas o quanto isso é importante também hoje em dia nessa virada de chave, assim. Uma vez, eu sempre gosto de dar os exemplos, né? E aí várias pessoas dizem que a Viola Davis é a Meryl Streep negra. E aí outro dia eu ouvi outra pessoa falar, não, é o contrário. É a Meryl Streep que é a Viola Davis branca. Enfim, não sei quem é quem ou quem não é. Eu sei que a Viola, para mim, é a melhor atriz ever de todos os tempos hoje em dia. Por tudo que ela representa, por tudo que ela fala, por tudo que ela passou, por tudo que ela construiu, por tudo que ela consegue, sabe, mobilizar dentro da força do que ela é. Sim. Então é muito importante a gente ter esses lugares de reconhecimento hoje em dia. E aí eu fico pensando assim, você tem esses heróis, essas heroínas, Mônica? Tô aqui falando da Viola. Pois é. Quando você falou de
pequena, enquanto pequena, né, a gente não tem, talvez até poderia ter, mas é que os acessos eram diferentes, né, e as buscas e o entendimento também é outro enquanto a gente era pequena. Mas você sabe que eu gosto sempre de trazer para bem pertinho da minha realidade, assim, quando o assunto é esse, em quem eu me espelho, né, se eu tenho algum herói e alguma heroína, eu gosto de falar sobre a minha avó, que é uma mulher à frente do seu tempo, a minha mãe também, e de uma tia minha mais velha. Porque, assim, mesmo sem elas entenderem o racismo, né, sem identificarem algumas coisas, como eu já falei no episódio anterior, assim, eita mulher forte, assim, sabe? Eita mulher agilizada, mulher à frente do seu tempo, que aprendeu tanto sem ter muito recurso, sabe? Ela não teve estudo, mas ela alfabetizava as crianças, então, mesmo com pouco estudo que ela teve, ela aprendeu a ler e a escrever e ensinou outras pessoas. Ela era professora naquela época, né? Que não precisava ter formação, quem sabia um pouco mais, né? Podia ser professor, né? E ela é a pessoa que eu conheço que mais entende de educação financeira, assim. Nossa, que legal. Ela sempre, mesmo sem ter estudado isso, nunca, assim, na vida. E eu tento ser um pouquinho daquilo que ela é, assim, de guardar dinheiro, de ter essa consciência, sabe? De se preocupar com o futuro, assim. Porque hoje em dia, né, essa geração, né, que não é a minha, mas eu percebo, né, que não é a minha, eu tô um pouquinho, né, um pouquinho diferente, mas assim, que não se preocupa com isso, não tem isso na escola, não tem isso em casa, muitas vezes, né, e eu fico percebendo ela, assim, que é aquela coisa, assim, de você guardar o pouco, né, que o pouco vai te ajudar em algum momento, né, de ter essa percepção. Então, coisas que ela fez e que ela faz e que ela não aprendeu na escola, que ela não teve uma mãe para pegar na mão dela, que ela foi abandonada pela mãe pequena. Então, assim, por isso que eu admiro muito, sabe? Minha mãe também, enquanto mulher preta, a vida inteira trabalhou de diarista, trabalha até hoje, cheia das dores, mas ainda trabalha, tá lá firme e forte. Agora prestes a se aposentar, mas vai continuar trabalhando, porque no Brasil a gente se aposenta e tem que continuar trabalhando, porque não dá para viver, né, com salário mínimo. Quem vai aposentar, né? A gente sabe que a gente vai aposentar depois dessa reforma aí. Vai ser difícil, né? Mas, enfim, ela também, assim, ela enfrentou muita coisa sem entender o que estava enfrentando, mas se manteve firme também, que é aquela coisa, aqueles diálogos que a gente tem, depois a gente entende, né? Era racismo, eu falo pra ela, mãe, era racismo. Então, eu nunca pensei desse jeito, né? Nunca achei que fosse, eu achei que era só a pessoa ruim, aquela coisa da pessoa ruim mesmo, né? Então, eu também me espelho muito porque ela é uma mulher forte, até hoje, mesmo com as adversidades, enfim, com os problemas, ela se mantém firme e ela é uma pessoa que ajuda muito as outras pessoas. Então, eu acho que isso, eu tenho isso também, é dela, né? Eu aprendi com ela, porque a vida inteira eu vi ela ajudando as pessoas. Não que ela tire do dela para ajudar, mas ela deixa de fazer alguma coisa para ajudar, sabe? Ela poderia estar fazendo uma coisa para ela, mas ela escolhe ajudar alguém que precisa, então as pessoas ao redor dela. E a minha tia, que eu mencionei, que é a minha tia mais velha, ela foi a primeira da família a frequentar uma universidade. Olha só que massa. A avó conta que depois que ela tinha estudado, que eram muitos filhos, meu avô morreu cedo, e minha avó ficou viúva, assim, aos 50 e poucos, com muitos filhos ainda em idade escolar, assim, né? Quantos filhos, mãe? Em idade escolar ainda tinham 4. Já não eram criancinhas, mas ainda precisavam ir para a escola. E essa minha tia mais velha, ela era que tinha estudado mais, ela era que mais gostava de estudar. Ela é muito parecida com você, assim. Não digo fisicamente, mas o jeito mesmo de buscar, de querer estudar, de estar sempre, né, indo atrás. Achei que você ia falar, era um demônio igual a você. Não vou me comprometer aqui. Então, a avó conta que aí ela falou para minha tia que minha tia ia ter que parar de estudar, porque precisava dar oportunidade para os mais novos ainda, que precisavam avançar um pouquinho mais no estudo. Então, para ver também que o estudo não era uma coisa que dava para priorizar naquela época. Não dava. Ela tinha que parar de estudar para o outro. Para minha avó poder pagar o estudo. Por exemplo, tinha passagem de ônibus, essas coisas. Então, a avó não dava conta de manter todo mundo indo para a escola. E aí, como ela já tinha chegado, sei lá,
no ensino, terminado o ensino fundamental todo, então na cabeça da avó ela tinha que parar para que a avó pudesse, as duas mais novas pudessem, os três mais novos pudessem seguir estudando e chegar pelo menos até ali onde ela já chegou, né? Isso eu nem falo dos mais velhos que já tinham parado lá atrás, não continuaram, que é minha mãe e mais 2 tios que tem até o 3º ou 4º ano ali. Mas aí ela ficou louca, assim, porque ela não queria parar de estudar. Ela já estava chegando no, sei lá, o 8º ano ali, daí já ia para magistério, ela queria fazer magistério, tal. E ela chorou, esperneou, até que a mãe de uma amiga dela ofereceu, né, de continuar bancando, que pagava a passagem dela, que minha avó não podia sair do trabalho para ir lá fazer matrícula, que tinha que ficar de madrugada na fila, aquela coisa, né? E aí essa mãe da amiga foi e levou ela, fez a matrícula dela, eles permitiram, que era tudo diferente, né? Não precisava ser o pai ou a mãe, enfim. E a minha tia continuou estudando, e ela fez o magistério, virou professora, foi para a faculdade, fez a faculdade e continuou estudando, hoje é concursada pública, tem 2 padrões, sabe? Então, assim, e nunca parou, porque a gente sabe que o professor não para nunca de estudar, né? Então, ainda mais, né, se quer crescer um pouquinho ali dentro, né, da própria profissão, tem que continuar fazendo curso, aquela coisa toda, né? Então, assim, ela também é uma pessoa bem centrada, assim, que é. E aí, assim, parou nela também. Os demais estudaram, terminaram o ensino médio, né, no caso, 3º, mas não fizeram uma faculdade, não continuaram, assim. Tá, mas assim, tipo, tem outras profissões, todo mundo independente, tá tudo certo. Trabalham, têm suas profissões, poderiam estar melhor, mas é que só o estudo mesmo que ia dar essa condição de estar melhor colocado no mercado, digamos, né, com uma profissão ganhando mais, de repente, né, e tal. Mas é por escolha ou pela realidade? Olha, aí eu acho que entra um pouco de cada coisa, mas mais escolha. Porque aí, né, cada um escolheu seguir um caminho, como eu falei dessa tia, que se formou, virou concursada pública, né? Mas a realidade também acaba impactando, porque cada uma seguiu sua trajetória de um jeito diferente, né? Então, talvez a realidade de uma não foi, né, tão fluida quanto a da outra, eu penso também, né? Mas no fim das contas tudo acaba girando, né, em torno das nossas escolhas, porque às vezes mesmo numa situação difícil a gente faz uma escolha mais assertiva, assim, né, se é aquilo que a gente quer, né, se é aquilo que a gente busca. Uhum. E aproveitando que você entrou nesse assunto, Cléo, eu quero saber de você, porque assim, eu também reconheço que muitas pessoas, elas não podem citar, né, gente da família, gente que elas convivem tão de perto, né, numa pergunta dessa. Eu gosto de poder falar delas porque eu realmente me espelho nelas. Você tem mulheres negras, né? Quais são essas mulheres negras que fizeram você, que te impulsionaram, que você se espelhou nelas e que teu olho brilhou de repente quando você viu elas chegando em lugares que você também queria chegar? Vamos falar sobre análises, né? Durante muito tempo minha mãe foi meu ídolo. Durante muito tempo. Uma mulher forte que cuidou de 10 filhos e estava lá e eu olhava para aquilo e falava, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso quando eu crescer. Mas em algum momento a gente mata o arquétipo da mãe dentro da gente porque você se torna o arquétipo da mãe. Sim. E eu cresci numa família onde as coisas eram naturalizadas e eu sempre vivi isso desde a infância. Eu acho que é porque eu vivi num contexto muito desgastante entre a minha família, assim, de violências. Eu sempre me tranquei num universo paralelo. Então, aquela vida não era a vida que eu levava mesmo. A vida que eu levava estava nos livros de história. Então, é mais fácil eu achar heroínas e pessoas às quais eu me inspire nessa vida que não era a vida que eu levava, porque é isso, existe a que eu vivo e é que eu gostaria de viver. Então eu sempre tive essas fugas. Hoje em dia eu observo que isso eram as minhas fugas. As histórias desde sempre eram as minhas fugas. Sabe? Eu não teria outra profissão que não atriz, porque eu sempre, intuitivamente, eu já fugia para esse lugar. Mesmo antes de ter decidido que era isso que eu queria fazer. Então eu consigo achar assim heroínas que me ajudem a sair desse senso comum.
Quando eu assisti a Chica da Silva com a Thaís Araújo, eu devia ter uns 18, 19. E até então eu só sabia da história da Chica por ser mineira, mas ver aquilo ali sacramentado, sabe? Personificado, naquele atrevimento, sabe? Naquela ousadia de lutar contra o que... sobre o modus operandi de modo geral, né? A desobediência dessa mulher, a não aceitação, não aceita essa realidade. Aquilo foi muito impactante para mim. Tinha umas coisas que eu não gostava, tipo, todas as atrizes negras que apareciam na televisão, minha mãe e minhas irmãs ficavam falando que era eu. E eu acho que isso faziam com todas as meninas negras. Então tinha a Isabel Filardes também, que eu me espelhava bastante quando ela fazia a personagem Ritinha, que está passando a novela agora de novo com outra atriz. Então eu tinha o cabelo já cacheadinho, comprido, então eu era Ritinha. Quando eu tive meu filho, eu estava com o cabelo comprido, então eu era a deusa, a mãe do menino branco. Tinha essas comparações do entorno, que eu não gostava muito, porque, ok, eram atrizes maravilhosas, eu sabia o que aquilo estava querendo dizer, mas eu tinha a minha individualidade, já a minha particularidade. Mas não é difícil para mim achar heroínas em outros lugares. E não só na literatura, não só na escrita, não só no teatro, não só no cinema. No entorno também. A Dona Eleonora cantava lindamente juntamente com a Dona Imaculada, e eram duas mulheres negras maravilhosas que levavam a gente e nos orquestravam dentro do coral infantil São Francisco de Assis. A Dona Dorinha ajudou a minha mãe a costurar, por exemplo, o meu vestido de anjo, um doce. Ela era uma mulher negra. E quando a minha mãe, numa das vezes, ela não pôde estar presente, porque ela, durante a minha infância, ela tinha muito problema de pressão e angina e problema no coração. Então eu passei a minha infância com a minha mãe sempre muito tendo altos e baixos, e a Dona Dorinha me vestiu lindamente para que eu pudesse colocar a coroa em Nossa Senhora do Rosário, porque era a missão que ela tinha, que minha mãe tinha passado para ela, e ela não podia cumprir porque ela não estava presente. Então eu tive esses grandes anjos negros assim no meu entorno, que para mim faziam parte desse universo paralelo, do gostoso, do afetivo, do aconchego, sabe? Desse lugar de fugir da realidade, da minha realidade da infância, que não era... Enfim, que era o que era. E não quero mais falar sobre isso, assim. Mas é muito importante, por exemplo, quando você... Dizem que Morgan Freeman foi o primeiro presidente dos Estados Unidos por causa dos filmes que ele fez, né? Eu me identifico muito com ele, pelas pintinhas, que são iguais. Aquilo me trazia um lugar do... Uau, que bacana. O Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha personagem do cabelo cacheado. Nossa, que bacana, estamos indo. Quando eu vejo um personagem preto muito foda, eu vibro, cara. Pra mim é como se fosse um grito de gol. Embora eu odeie futebol, e se eu gostasse seria um grito de gol, sabe? De ver personagens complexos, bem feitos, bem narrados. Também, por um outro lado, não gosto de ver a gente repetindo personagens, sabe? Só fazendo bandidos, só fazendo as empregadas domésticas. Não, chega. Eu não sei só falar sobre negritude. Não precisa lembrar que eu existo só na época da Semana da Consciência Negra. Eu sei falar sobre outros assuntos, eu sei falar sobre outras coisas, com o meu olhar de mulher negra. Então, ainda me incomoda um pouco a gente ter que ir para a dramaturgia, por exemplo, e ocupar esses espaços. Isso está mudando bastante. Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo é importante, né? A gente colocar isso, porque realmente, você falando da infância, se for para a gente lembrar os personagens da infância, não tinham muitos negros. E a gente tem essa percepção hoje, né? Na época, a gente não percebia, a gente não se identificava com nada e só segue o fluxo. Só segue fluxo, né? Muita gente tinha a bruxinha de pano que as avós faziam pra gente, que eram negras, e a gente se conhecia.
Mas pensando aqui, por exemplo, ao contrário, a gente tinha o Lobato, que era extremamente racista. Sim. E o racismo estava exatamente na boca da Emília. Então, o que tinha? O Saci Pererê, a gente tinha o tio Barnabé. Tinha o que servia pra gente sofrer bullying. Tinha o que servia pra gente sofrer bullying. E a tia Anastácia, que era a preta de estimação da família. Eu me lembro exatamente dessa frase. Imagina que loucura isso. Então, tinha o menino marrom do Ziraldo, tinha a menina bonita do Laço de Fita. Deixa eu tentar lembrar o que mais. Tinha a turma do Pererê. E ficava por ali. Sim. Hoje em dia a gente tem princesas negras, ainda bem. Mesmo que a branquitude não queira, mesmo que a branquitude proteste não queira, para tirar a princesa negra. Mesmo que quando a princesa negra da Disney, que eu não vou lembrar, Tiana, quando fizeram as balas dela, não sei se você ficou sabendo, lá nos Estados Unidos, tem uma coisa com o negro comer frango e a melancia, que é fruta de preto. E aí quando fizeram as balinhas para ela, era bala de quê? Melancia. Então, ok, né? Pode, mas até a página 2, vamos lá ser racista também. E aí é isso, assim, a gente tá lutando por esses espaços, né? Por essas personagens. E também para desmitificar. Então a gente só pode fazer o cara mal, ou só pode fazer o cara bonzinho. Não, a gente faz pessoas. Pessoas erram, pessoas acertam, sabe? Pessoas têm altos e baixos, pessoas olham no espelho e têm vontade de se enforcar, a si próprias, às vezes, de vez em quando, né? E o que você acha do branco fazendo negro? Eu não tenho nem que falar. Não dá pra comentar, não dá nem pra comentar. Vamos pular esse assunto. Assim, mas é que existe isso também, né? Que misericórdia. Não, é o que a gente tá falando, né? Muitas coisas a gente não tinha acesso, muitas coisas a gente começou a discutir e compreender ontem, né? Digamos assim. Então já não é mais naturalizado. Se eu tenho um episódio de uma série que se passa na Bahia e eu tenho uma protagonista para ocupar, qual é a finalidade, se eu tiver acesso a uma atriz preta, qual é a finalidade de eu colocar uma atriz que não tem essa representação? Exatamente, e isso acontece em todo lugar. Esses dias eu vi, não vou falar a página, mas lá na internet, uma pessoa procurando mulheres negras porque ela queria fazer lá um tratamento estético, daí a pessoa precisava pagar só o material e ela precisava de negra, tal. Aí, um monte de comentário. Aí você só vai olhando as fotinhas. Eu quero. Loura. Galera branca, eu quero, preciso muito. Ela precisa muito. Cara, você precisa muito do tratamento estético, tá, tudo bem. Eu quero, eu sou preta. Aí eu olhei assim na foto, não parecia. Falei, eu vou stalkear. Entrei na página da pessoa, a mulher, ela era preta quando ela queria, pelo jeito, porque eu vi uma outra foto que parecia realmente que ela era preta. Então essa coisa também da pessoa se encaixar só quando convém. Só quando convém. Entendeu? Então, eu não sei, eu não vou dizer se ela é ou não preta, se ela tá dizendo que é. Quem sou eu para dizer que não? Mas não é o que parecia ali, sabe? Parece que ela queria se encaixar numa coisa que na maioria do tempo ela tá afirmando na sociedade que ela não é aquilo. Entendi. É isso que é complicado, sabe? Porque a gente não tá aqui para dizer quem é o quê. Mas a partir do momento que a pessoa aproveita esses espaços, esses momentos para se colocar num lugar, né? Quando na vida dela ela diz que ela não é aquilo, ela se apresenta não sendo aquilo, não sou preta, sou branca, mas quando convém, daí, não, eu sou preta, olha meu cabelo é cacheado. É o que a gente chama de militância de conveniência, né? Então, assim... Mas como é, né? Enfim, cada cabeça a sua sentença. Eu não quero ser o juiz de boa conduta de ninguém, porque cuidar da minha conduta já é muito complicado todos os dias. E às vezes ainda me deparo assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo o errado? Não sou eu que vou ficar. Eu acho que cada um tem que ter a sua própria consciência. E aí, quando o rolê passa do limite, aí a gente tem que ir falar. É isso que eu penso, porque às vezes esse momento chega. Esse momento chega. Às vezes a gente tem projetos que são específicos para negros, e aí vai lá a pessoa branca e fala, mas você acha que eu não tenho como contratar uma pessoa preta? Tem, mas você deu que isso é especificamente para produtores negros, que não teriam a mesma visibilidade que você tem, então não pode baixar a guarda nunca. Sim. Né? Tem que estar sempre ali, metendo o pé na porta. Parece que nunca deixam a gente ter essa tranquilidade, porque se você não meter o pé na porta,
Parece que você tem que ficar desenhando para as pessoas, sabe? Agora você entrou numa coisa bem legal, essa coisa de desenhar, porque assim, cara, a gente não tem que estar ensinando para ninguém o que não é o racismo, o que é ser antirracista. E você sabe que já me ocorreu, assim, umas 2 pessoas quererem aula, assim. De antirracismo? Sério isso? Sério, de perguntar coisas, assim, que um Google rapidinho ali poderia responder, entendeu? Mas a pessoa não se dá nem ao trabalho de pesquisar uma coisa simples. Porque não é uma coisa que, por exemplo, vamos supor, ela fez a pesquisa e a pesquisa dela deu margem ali para uma dúvida. Não era o caso. Era o caso da pessoa podia ir lá e pesquisar, mas não, ela prefere perguntar e ficar te interrogando. Mas e isso? Mas e como que é isso? Tipo o quê? Como eu te chamo? De negra? Mais ou menos por aí. Me chama pelo nome. Mais ou menos por aí. E acontece bastante. Então, assim, a gente também meteu a voadora mesmo. Falar, não, sinto muito, mas isso é uma coisa que, né, você não precisa que eu te explique, né? Então, entende por que precisam ter esses interlocutores, essas pessoas nesses lugares de fala e que eles são escutados? Porque isso ajuda a gente a pisar com os 2 pés nos lugares que a gente está escolhendo. Sim. Exemplo disso, eu trabalho com literatura. E de 2017 a 2019 eu trabalhava no projeto Agentes da Leitura. E a gente atendia as regiões metropolitanas. Então a gente ia com os livros. Nessa época eu já comecei a escolher livros que dialogavam comigo de várias formas, tipo Flicts, do Ziraldo, que não fala de negritude, mas fala sobre exclusão, fala sobre bullying. Então é facilmente adaptável para a realidade de uma pessoa preta. O Bom Dia Todas as Cores, por exemplo, da Ruth Rocha, que é o camaleão que ele troca de cor sempre para agradar as pessoas, também é facilmente encaixável com uma pessoa preta, que ainda não se reconhece como uma pessoa preta, porque ela tenta agradar a sociedade, de certa forma, até ser aceita. Então eu lembro que eu já ia trabalhando esses livros. E, cara, eu vou dizer assim, que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, com esses livros embaixo do braço, eu preta, que esses alunos pretos que estavam lá, eles olharam para mim assim, tipo, era um susto, um espanto, e um deles chegou a me perguntar, nossa, você não é faxineira. Você vê? O espanto que eles olhavam para mim assim, tipo, eu não estava entrando com balde, eu não estava entrando com rodo, com a vassoura, e não que isso não mereça respeito. Não tenha dúvida que para boa parte deles, você é aquela pessoa que um dia eles com certeza se espelharam lá. Porque eles viram, né, onde você estava e viram que era possível estar ali. Cara, na pandemia, quando a gente não pôde estar nos palcos, a gente tinha um outro projeto que era da Girolê, que chamava Girolescas Narrativas 2. E a gente dialogava com essas escolas do estado via internet. Quando eu abria espaços para falar, por exemplo, no caso do Flicts, que eu falava assim, a gente está falando sobre o quê? Tal coisa, mas o quê? Tal coisa, mas o quê? Tal coisa. Mas o quê? Bullying? Quem já sofreu bullying? Todo mundo levantava a mão. E vocês, olhem para mim, o que eu já passei? Aí ficava um constrangimento assim. Eu falava, gente, olhem a cor da minha pele. Racismo? Sim. E aí, quando as meninas negras, os meninos negros me ouviam falar sobre isso, era eu também já. E assim como é importante pra gente ter essas pessoas, essas figuras, que elas ajudam a gente a chegar lá e falar, não, esse projeto é para produtores negros, você não pode. Mas de onde que eu tirei essa força? Foi de ter visto outra pessoa defendendo esse lugar. Assim como houve essa ponte de mim para essa pessoa, talvez a gente seja a ponte para essa pessoa. Quando a gente vai para as escolas e fazer as Marias ou qualquer coisa que seja, as meninas falam assim, Cléo, você precisa ver como é que as meninas negras olham para você quando você entra. Quando você entra segurando a Maria, que é uma boneca negra. Nem sempre eu consigo ver.
porque eu tô atuando. Uhum. Mas eu consigo ver a reação depois, que é o olho brilhando e abraçando, entende? Você vê que coisa. E reconhecer. E aí elas chegam pra gente e falam assim, pra mim, né? Por que você amaria fumaça? Porque fumaça é escura? Que cor que é minha pele? Preta. Igual a minha. Olha que coisa gostosa. Cara, não tem dinheiro que pare isso. Eu não falo isso da boca pra fora. Uhum. Eu não tive isso quando eu era criança, assim, tão presentemente, assim. Não tinha um ator preto dentro da companhia que me instigou a ser atriz. Uhum. Eu via as atrizes negras que faziam as escravas, a Zezé Mota, a Dona Ruth, que faziam, que podiam, que faziam o que podiam. A minha maior dor é não ter conhecido de verdade a Odelair Rodrigues. Olha, eu também queria muito ter conhecido. Quando eu cheguei aqui, ela já tinha feito a passagem. O que eu conheço dela é do que eu escuto falar. O Marcel fala muito dela, assim. Uhum. O que eu ouço é das pessoas que conviveram com ela. E eu tenho uma gratidão imensa a essa mulher. Porque mesmo sem tê-la conhecido, ela abriu esses espaços que a gente tem, como diria a Flora. Para quem não sabe, a Flora é uma personagem minha, que dizia assim: já engoli muito sapo e bucha de diretor, de produtor, para você estar aí agora ocupando esse lugar. Então toda vez que eu falava esse texto, eu pensava na Odelair falando, sabia? Que legal. Porque ela já tinha engolido muita coisa pra gente poder estar ali, sabe? Ocupando aquele lugar, aquele espaço e dando o grito que a gente tem. Sim, isso é legal a gente falar assim, porque uma pessoa branca que está escutando a gente aqui hoje, talvez ela entenda um pouquinho assim, né? Do significado de tudo isso. Ela não precisa vivenciar, né? Para estar junto ali, para pegar na mão e falar, olha, agora eu consigo entender mais ou menos o significado disso, né? Cara, é muito importante. Imagina você passar uma vida inteira apagada, assim, vendo a Barbie loura, branca, a Suzy loura, branca. O que tinha, né? O que tinha diferente? Era a Smurfette, que era azul. Que não representava ainda, né? Não representava ainda. Deixa eu tentar lembrar o que passava na Sessão da Tarde, por exemplo, assim... A cor púrpura, não, mas a cor azul, a Lagoa Azul. A cor púrpura a gente já estava mais ou menos ali com os 14, 15, com a Dona Upi, né, maravilhosa, assim. E é diferente, você vê como é que todas as minhas referências de cinema são norte-americanas. Sim, porque a gente não tinha. Nessa época que você puxa, não tinha nada mesmo. Ou tinha e a gente não tem conhecimento, porque a gente também não sabia das histórias das mulheres que fizeram a nossa história. Sim. Então a gente puxando, a gente quando a gente acessou, já foi começando a descobrir. Isso. Então tinha a Grande Otelo também, né? Uhum. Que era grande, assim, dá pra encontrar. Mas é a diferença, né? É a diferença ali das vivências e do quanto a gente vai caminhando para essas coisas acontecerem. Então, que mais pessoas possam existir para que não se precise buscar fora, para que se possa buscar aqui. Exatamente. Que mais famílias sejam mais afetivas, mais acolhedoras e mais amorosas, para que não se precise viver uma realidade que não é que você vive, como você traz a experiência das tuas mulheres. Uhum. E não que essas minhas ancestrais elas não sejam importantes para mim. Agora, depois dos 40, eu consigo entender que tudo que minha mãe falava, que eu falava hoje em dia, cuspo para cima e cai na testa, porque as fichas vão caindo. Sabe, você falava em conexão e sororidade entre mulheres, aquilo tinha na minha rua e no meu bairro. Se falava em agrupar-se, aquilombar-se, aquilo tinha entre as mulheres negras do meu entorno e eu não observava isso também. Sim. Por quê? Porque é mais fácil a gente observar aquilo que dói. Então, como eu tive uma vida um pouco mais complicada e com mais acessos à violência familiar, era aquela a minha realidade. Mas se você for puxar da memória agora, opa, tinha isso, tinha aquilo outro, tinha aquilo outro. Eu lembro de Sofigênio, que era casada com a Dona Urquiza, e ele era pipoqueiro, e todo domingo ele descia e me enchia a mão de pipoca. E ele falava, ô mulata! E me enchia a mão de pipoca. E eu ficava assim, o que é mulata? O que é mulata? Aí um dia ele saiu, ele colocou as pipocas na minha mão.
Vamos lá, eu saí pulando o muro assim. Ih, tá pulando igual uma pulga. Eu fiquei pensando, gente, mulata deve ser uma pulga que saltita. Durante muito tempo, mulata era uma pulga que saltitava, comendo pipoca. Até entender de onde veio a etimologia da palavra. Eu preferia continuar achando que era uma pulga que saltitava comendo pipoca. Pois é. Tem esses lugares, assim. Então, onde a gente procura, a gente acha esses lugares de pertencimento. Sim, com certeza. Eu não tenho essa pretensão de falar, serei eu essa pessoa, o divisor de água na vida de outras pessoas, não. Mas eu consigo... Mas já é. Com certeza, tenho certeza disso, porque por onde você passou, você já impactou, seja com a peça, seja com outra peça, com o seu trabalho. Não tenha dúvida, assim. E por mais que tenha sido a conta-gotas, como o nosso gotímetro, né? Pode ter certeza que faz toda a diferença. Assim. Às vezes até dentro da família mesmo, no entorno ali, a gente faz a diferença. Às vezes a gente não acessa essa informação, não fica sabendo, mas a gente consegue ser virada de chave também para algumas pessoas. E isso é muito importante, eu não tenho dúvida disso. O que eu tento fazer é ser isso que eu sou o tempo inteiro, né? Sim. Uma pessoa que é chorona, que é passional, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito passional, assim. Mas também acho que eu vivi uma vida inteira muito distante da minha essência, efetivamente, para não ser passional agora. Eu tenho 46 anos de idade. Se eu viver mais 30, então eu tenho mais passado do que futuro, se eu for pensar hoje em dia. Então, por que guardar sentimentos e sensações e trocas para mim? Eu penso assim. Eu digo que eu não tenho essa pretensão porque conheço meu tamanho, porque eu não tenho essa pretensão, assim. Mas se tem uma coisa que eu sou é verdadeira. E quando eu tô ali de verdade, eu tô ali de verdade. Então, às vezes, quando eu compartilho com essas pessoas tudo que eu passei antes de me descobrir negra, as coisas que eram feitas, e eu consigo ver tanto os alunos brancos quanto os alunos negros num lugar de tipo, putz, sabe? E aí você consegue enxergar as pessoas que estão no seu entorno, assim. Eu lembro que eu perguntava para eles assim na pandemia, e vocês se conhecem? Não. Vocês não querem conhecer? Vocês nunca tiveram na aula presencialmente? Não. E aí quando terminava as aulas que a gente estava falando sobre isso, porque aí validava para um falar, eu passei isso, meu pai fez isso com a minha mãe, eu sofri racismo nesse lugar, eu sofri bullying nesse outro lugar. Então quando terminava a aula ali, eu lembro que um aluno uma vez falou assim, nossa, é bom a gente saber as histórias das pessoas que estão com a gente, né? Olha que coisa bacana ele perceber isso, né? A importância. Então, quer dizer, para ele fez a diferença, né? É aquela coisa das histórias que aproximam e fazem a gente pegar na mão, seguir junto, né? Porque a gente reconhece um pouquinho da gente ali naquela pessoa, e quando a gente não reconhece, porque a história não é igual, preto não é tudo igual, quando a gente não reconhece, a gente entende. E aí a gente pode acompanhar aquela pessoa. E empatiza, né? Empatiza, isso mesmo. Esse episódio eu acho que é um dos que eu mais gostei de falar, porque esse é um lugar que é possível. Quando a gente se aquilomba nesse lugar. Quando a gente se reconhece no outro e fala, caralho, que massa que essa pessoa existe, que ela abriu os caminhos. Eu acredito nisso porque isso é real, é verdadeiro. Entende? Sim. Porque é palpável, que nem esse celular. Foi lá uma mulher negra, sabe? E abriu espaço no Teatro Paranaense para mim, para você, para todas as atrizes que estão vindo. Não importa o tempo que leve. Não importa o tempo que leve. Você vai chegar. Isso é real, isso é palpável, entende? Sim. Então, acho que esse talvez tenha sido o episódio que eu mais gostei, porque a gente está falando assim, gente, é possível. Gente, dá certo. Gente, passe o que for, mas a gente chega. A gente chega, não chega? E aí vamos chegar juntas. Estamos chegando. Cada dia um pouquinho mais a conta gotas aí, mas a gente tá no caminho, eu acho. Bora pro próximo. Né? Gente, obrigada. Esse foi o nosso gotímetro, o antirracismo nosso de todo dia. Até a próxima. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra.
que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão.